Amém. Glórias ao Criador dos céus, da terra e do mar, dando continuidade a esse culto maravilhoso, a terceira parte do Sermão da Montanha. Você realmente, se está necessitado ou necessitada de cura, está desenganada, está com alguma enfermidade, pela fé você pode ser curado. Você só não pode ser curado se você tiver fé em outro que está no altar enganando, mentindo de noite. Então, você precisa crer no único pastor, no Filho de Deus. Mas para crer nele, tem que crer naquilo que saiu da boca dele, nestas palavras. Então você vai realmente fazer parte do corpo de Cristo, da comunhão de Cristo, para poder ser curado e curada. Você não pode ser curado e curada pagando, viu? Pagando você não pode não. Existem doenças que pagando dinheiro não cura não. Então, se tiver alguma doença que dinheiro pode curar, você vai no médico e é curado e curada. Através do médico. Você quer ser curado através de um ladrão, de um bandido chamado pastor de noite, que não está pagando, né? Não vai ser não, viu? Amém? Então você é evangélico, é evangélica, se liberte dessa prisão de Satanás. E você que não é evangélico nem evangélica, não faz parte dessas imundícies, se creres, receberás agora gratuitamente, de graça, o amor, a misericórdia de Jesus Cristo. Amém? Inscreva-se nesse canal para todos os dias você ser abençoado e abençoada. Mas de graça. A bênção é de graça, a cura é de graça, a libertação é de graça, a salvação é de graça. Amém? Todos nós que fomos enviados fazemos gratuitamente e de acordo segundo as Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar início à terceira parte deste culto, realmente que cura e que liberta. O culto de zelo verdadeiro e homens verdadeiros. Amém? E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos também, a dizer: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai e dizei a João as coisas que ouvis e as coisas que estáis vendo. Os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo limpos, e os surdos estão ouvindo, e os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado, está sendo anunciado, está sendo ensinado o evangelho da salvação. E abençoado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João Batista: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Ou que fostes ver um homem trajado ricamente? Os que ricamente se vestem e estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta foi João Batista, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face enviarei o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Na verdade vos digo que, entre os que nasceram de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar créditos, é este, se quereis acreditar, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça estas palavras. Mas a quem semelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, e gritando aos seus companheiros, e dizem: Tocamos-vos flauta, e não dançastes, cantamos-vos lamentações, e não choraste.
porquanto veio João, não comendo e nem bebendo, e vós dizeis que tinha demônio. Veio o Filho do Homem, comendo, bebendo, e agora dizeis, eis aí um homem com milão, bebarrão, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos, pelos vossos filhos. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em ti também, em Sodoma, se tivesse feito os milagres que em ti foram feitos, tivesse se operado estes milagres, permaneceria até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, Cafarnaum. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas palavras aos sábios estudados e entendidos e as revelaste aos pequeninos, aos pobres. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. A ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho quiser revelar, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha palavra, a minha verdade, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não pode fazer no dia de sábado. Ele, porém, lhe disse, não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com eles estavam? Como Davi entrou na casa do Criador e comeu os pães da proposição, que não lhe era permitido comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei de Moisés que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado também e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não dízimo ou oferta, não condenarias o inocente, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, enferma, e eles, para acusar Jesus, o interrogou, dizendo, é lícito curar nos sábados? E Jesus lhe disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará e tirará da cova? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, por consequência, é lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matar Jesus. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Recomendava-lhe rigorosamente que a ninguém o dissessem e descobrissem.
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que falou: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma tem prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, ninguém ouvirá a sua voz pelas ruas, mas esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Não esmagará a cana quebrada, e nem apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Amém. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo Jesus o curou, que o cego e o mudo falou e via. Aleluias. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma também será destruída. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido entre ele mesmo. Como subsistirá o seu reino? Mas se eu expulso estes demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, os vossos filhos mesmos serão os vossos juízes no dia final. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito do Deus vivo, Criador dos céus, da terra e do mar, consequentemente chegou a vós o reino do Criador dos céus. Aleluias. Ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar aquele homem valente? Aí saqueará então a sua casa. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfema se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma coisa contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra estas palavras, não lhe será perdoada. Se alguém for contra estas palavras, não lhe será perdoado neste século, nem no século futuro. Aleluia. Ou fazeis a árvore boa, o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto o conhecereis a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância nos corações, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás condenados. Amém. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, queríamos ver da tua parte um sinal. Mas Jesus lhe disse: uma geração má e adúltera pede-me um sinal, porém não lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas.
A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não a encontra. Então este espírito diz: voltarei para onde eu era antes, a casa que eu vivia. E voltando acha a desocupada, varrida, adornada. Então ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando naquela casa habita, e ali, e são os últimos atos daquela casa, daquele homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má e adúltera. E Jesus falando ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe, seus irmãos, que pretendia falar com Jesus. E disse-lhe alguém que estava no meio da multidão: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos, querem falar contigo, Jesus. Porém, Jesus respondendo disse ao que ele falou e trouxe a notícia: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, esta é minha irmã e esta é minha mãe. Aleluia! Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E Jesus lhe falou de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves dos céus e as comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha a terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se de Jesus, os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábola? E Jesus respondendo disse-lhe a eles: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem o que estou falando. Nele se cumpre a profecia do profeta Isaías, que falou: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não veja com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Mas abençoados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem estas palavras. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos antes de vós desejaram ver o que vós agora estão vendo e ouvir o que vós agora estão ouvindo. Aleluia! Mas não ouviram nem viram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino dos céus, ouvindo esta palavra e não entendendo, vem o maligno, o diabo, e arrebata o que foi pregado no seu coração.
Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve estas palavras e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa desta palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve estas palavras, mas os cuidados, as preocupações deste mundo e as ambições das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve estas palavras e compreende estas palavras e dá fruto, e um produz 100, outro 60, outro 30, aleluias. E Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? E ele lhe disse: um inimigo é que fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e arranquemos? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o, amarrai-o em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai-o em meu celeiro. Aleluias. Outra parábola lhe disse Jesus, lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e se faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto falou Jesus por parábola. A multidão nada lhe falava sem parábola, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do diabo. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos de Deus. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será alabaçucarilá na ressurreição deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo ardente. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os verdadeiros resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça estas palavras. Aleluias. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem acha e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem
negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede que se lança ao mar e que apanha toda a espécie de peixe, e estando cheia, puxa para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na vinda do Filho do Homem. No século futuro virão os anjos e separarão os maus entre os verdadeiros e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? E disseram eles: sim, Senhor. E Jesus lhe disse: por isso todo escriba instruído acerca destas palavras dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, na sua rua ou na sua casa. Aleluias! E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém.